Olá, amigos, seguidores do canal Conversa Boa, sejam bem-vindos para mais um bate-papo, hoje aqui pelo Facebook. Esse vídeo também fica disponível no YouTube, lá no perfil Conversa Boa. Clica lá no sininho e se cadastra para poder receber os nossos vídeos. Hoje a gente está recebendo aqui, com muito orgulho, a deputada Marta Rocha, deputada estadual Marta Rocha. Ela é pré-candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro, delegada de polícia e presidente da Comissão Especial de Fiscalização dos Gastos com Saúde Pública na Pandemia. Eu vi o currículo dela é impressionante, ela não é só isso, ela é muito mais coisas. Gostaria que você se apresentasse também no bate-papo o Cláudio Aranha, que também é pré-candidato a vereador da cidade do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos. Bem-vindo. Boa tarde, deputado. É um prazer, mais uma vez, estar com você. Eu venho acompanhando o seu trabalho à frente da Comissão de Saúde, seu trabalho na Alerj, a pessoa íntegra que você é. E o Rio de Janeiro está precisando de assim, eficiente, de boa gestão e íntegra. E você tem demonstrado isso nos últimos anos, principalmente quando você foi chefe da Polícia Civil e também nos seus 2 mandatos de deputado estadual, que tem sido um exemplo para todos nós aqui do Rio de Janeiro, fazendo política com P maiúsculo. É um prazer poder bater um papo com você na Conversa Boa. Que bom. Olha, eu que quero agradecer a você, a Marcelo. Mas aí, Marcelo, eu queria me apresentar de novo. Sim. Eu costumo dizer que eu sou Marta Rocha, filha de imigrante português, dona de padaria e fruto da escola pública. Eu digo isso porque eu acho que isso conta um pouco a história da gente, né? E dizer que eu me entendo como cria da Penha. Eu cresci na Penha, sou fruto da escola pública, da escola normal Heitor Lira, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu fiz faculdade de Direito, e também entreguei o meu caminho na Polícia Civil. Eu chego na Polícia Civil quando o Brasil passava por um processo de redemocratização. É a primeira leva de mulheres na Polícia Civil em 1983. Então, não à toa, a primeira gestão do governador Leonel Brizola. E, para terminar, eu sou deputada estadual pelo PDT. Você foi chefe da polícia, né, no Rio de Janeiro. Eu imagino como é que foi esse desafio de encarar um ambiente completamente machista, né? Você sabe que uma jornalista me fez essa pergunta. Logo depois que eu assumi, ela me perguntou se a Polícia Civil era uma instituição machista. E eu disse que talvez não, afinal, estava chegando a hora de uma mulher chefiar a Polícia Civil. Mas, sem dúvida nenhuma, Marcelo, a instituição, a Polícia Civil, apesar de ter tido uma mulher chefe de polícia, ela tem em torno de 20% de mulheres e o restante de homens, né? E eu acho que a chegada das mulheres, essa chegada se consolida na década de 90 e depois, agora, nos anos de 2000 e seguinte, 2010 e seguinte, na presença também de muitas mulheres exercendo cargos de direção na Polícia Civil, chefiando delegacias, departamentos, né? Mulher na corregedoria, na academia de polícia, nos departamentos técnicos da polícia técnica, eu acho que essa chegada da mulher mudou um pouco esse perfil da polícia. E porque a mulher tem algumas características que podem ser muito interessantes para a investigação. A mulher tem essa capacidade de olhar o todo, né? É só a gente lembrar da mãe da gente, que batia a roupa na máquina, cozinhava o feijão, ensinava a gente o dever de casa e ainda arrumava a casa. Então, a mulher tem esse olhar de todo, a mulher tem sensibilidade, a mulher tem um inteligência. Né? Tem inteligência, a inteligência emocional tão importante. Tem o sexto sentido. Tem o sexto sentido, então eu acho que isso contribuiu e muito para um olhar diferente da Polícia Civil com a chegada das mulheres. Eu concordo, acho que está na hora de a gente ter também uma prefeita mulher, né? Já passou da hora, inclusive, a gente precisa de gente inteligente. E eu admiro muitas mulheres, eu considero as mulheres seres superiores aos homens, sempre foram. E os homens, com medo disso, nunca deixaram as mulheres assumir o poder, mas já passou da hora, eu acho que... É verdade. É verdade, já passou da hora, acho que já está no momento. Deputada, quais... Quer perguntar primeiro? Vai, Aranha. Eu queria fazer uma pergunta à nossa deputada. A gente tem andado bastante no Rio de Janeiro, presenciado a quantidade de pessoas que estão nas ruas. Muitas dessas pessoas estão desempregadas, muitos usuários de drogas, muitas pessoas doentes.
E a gente sabe que, nesses últimos 4 anos, houve pouca assistência do poder público municipal. Um exemplo disso, deputada, que 1% do orçamento foi destinado à área de ação social, assistência social. Desse 1%, apenas 0,25% foi destinado à população de rua. E a gente vê cada vez mais crescendo, temos mais de 15 mil pessoas hoje morando nas ruas, e, infelizmente, o poder municipal não dá nenhuma solução sobre esse tema. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Aranha, quero te falar que a gestão ela dá sinais do que é importante para ela, né, e como ela enfrenta as situações, né? Quando a gente olha dos últimos quase 4 anos do prefeito Marcelo Crivella, a gente vê que ele já teve 3 secretários de assistência social. O primeiro secretário foi a vereadora, né? Uma vereadora, e depois outro vereador, João, e agora uma deputada estadual. Então, a gente percebe que não tem dados estatísticos sobre a população de rua. A Secretaria Municipal de Assistência Social fez uma pesquisa que apontou em torno... Tereza Berger foi a primeira secretária, depois o vereador João, depois a deputada Tia Ju. E aí a gente percebe que a única pesquisa que pode ser considerada pela relevância é uma pesquisa da Defensoria Pública, que você citou, que tratam 15 mil pessoas. A gente também vai se lembrar que esse modo de olhar para essa questão retrata a importância que ela tem, ou seja, a importância da política pública está na medida exata da sua rubrica orçamentária. Na rubrica orçamentária para o todo, eu só tenho 1% da receita, e na rubrica pontual da população de rua, eu só tenho 0,25%, isso mostra a relevância que o tema tem para o prefeito. Nessa população que está na rua, eu tenho diversos universos. Eu tenho as pessoas que são dependentes de álcool, de drogas, eu tenho as pessoas que já estão na 3ª geração morando na rua, e eu tenho aquelas pessoas que não vivem na rua, elas estão na rua por uma contingência. Vou lembrar aqui, houve um momento, ano passado, que o governo do Estado disse que ia dar um apoio à prefeitura no enfrentamento dessa questão da população de rua. E foi identificada uma pessoa que morava em cima da árvore, na Lagoa Rodrigo de Freitas, né? E foi retirada da sua casa que ela construiu na árvore, porque ela mora na Baixada Fluminense. E é muito caro. E tem um emprego, trabalha com mecânica de automóveis, e é muito caro ir e voltar para casa todo dia. Então, essa pessoa morava na árvore, em cima da árvore, de segunda a quinta. Enquanto isso, na área da saúde, o que foi de atendimento, a área psicossocial, houve um desmantelamento dessas ações. Ou seja, no final, a gente vê que, mesmo na pandemia, não houve nenhum gesto da prefeitura, a não ser a construção de um abrigo para 48 pessoas. Nós estamos falando de 15 mil pessoas, nós estamos falando de 63 abrigos com pouco mais de 2.800 pessoas. Então, a gente tem cerca de 12 mil pessoas que estão pela rua. É só a gente passar a noite pelo centro da cidade, é só a gente olhar a composição das ruas, dos nossos bairros, né? E o que está acontecendo? As pessoas estão chegando grades para frente, para não permitir que ninguém fique debaixo da sua marquise. Isso é muito pouco. Há que se ter uma responsabilidade social no enfrentamento dessa questão, e a prefeitura não demonstrou nenhum cuidado e nenhum apreço pelo tema. É isso, eu vejo isso aqui, eu sou morador do centro da cidade, e é impressionante o aumento que tem dos moradores aqui em situação de rua. É impressionante. E isso é histórico. Desde que eu sou criança que eu vejo aqui essa situação, ninguém liga para essa situação, ninguém se preocupa em resolver esse problema de moradia. Deputada, numa cidade tão complexa e abandonada pela gestão pública, quais os principais desafios que a senhora tem sendo prefeita do Rio de Janeiro?
Bom, eu acho que a gente não pode tirar a cidade do Rio de Janeiro do contexto que a gente está vivendo. Nenhum de nós sabe como estarão as cidades após o término da pandemia. Esse é um fato. A pandemia da Covid-19 nos trouxe a necessidade de uma mudança de comportamento e nos ensinou a pensar coletivamente. Acho que esse é o grande ensinamento dessa pandemia. Mostrar que as nossas atitudes têm uma ligação direta com a atitude do outro e vice-versa. E nos trouxe também de volta a possibilidade de resgatar hábitos simples, né? Resgatar a possibilidade de cuidar da nossa casa, de fazer a nossa alimentação. E a gente vinha construindo nesse ideal de um mundo sustentável, afinal de contas, hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente vinha discutindo abolir alguns tipos de materiais, como, por exemplo, o plástico, como, por exemplo, né, o excesso de plástico como um todo, pensando um pouco as pessoas mais cuidadosas com o ambiente, de fazer uma seleção coletiva, selecionar o seu lixo. E a pandemia vai mudar tudo isso. Né? Nesse plano de reabertura, que no meu modo de ver é precipitado, você verá, por exemplo, que os restaurantes não poderão ter toalhas de tecidos, guardanapos de tecido. Então, nós estaremos, entre outras coisas, produzindo mais lixo também. Então, dizendo isso, para te dizer assim, a gente precisa entender como será esse novo normal. Então, eu acho que tem algumas questões que são indispensáveis. A questão da saúde pública é algo que a gente vai ter que cuidar, sobretudo porque a saúde na cidade do Rio de Janeiro já vinha muito mal, e mais uma vez a gente tem aí 3 secretários de saúde, né, ao longo desses quase 4 anos. A questão da gestão, né, a Prefeitura do Rio de Janeiro fechou o ano de 2019 com dados do Tribunal de Contas do município, antes da pandemia, nada tem a ver com pandemia, com um gap, né, com um gasto excessivo de 4 bilhões de reais. Então, a gente tem que ver a saúde, a gestão, né? E eu costumo dizer, né, que tem um conceito das novas cidades que diz CHIS, CHIS, ou seja, cidades humanas, inteligentes e sustentáveis. Então, é nesse conceito que eu acho que a gente vai organizar um programa de governo e uma ação para que torne essa cidade cada vez mais humana e deixe para trás a cidade partida, uma cidade que valorize o meio ambiente, né? E uma cidade que seja integrada e que tenha um olhar, né, integrado e humano e inteligente nessa gestão. Deputada, a senhora diz que a educação é a vacina contra a violência, e a senhora tem todos os adjetivos para poder falar do assunto. Quais as propostas na área de educação para o combate à violência na cidade do Rio de Janeiro? Bom, primeiro a gente tem que dizer que o analfabetismo é uma realidade na cidade do Rio de Janeiro. A gente tem que dizer que as creches não estão disponíveis às mães, né? E talvez a gente pudesse lembrar aqui o que aconteceu em Pernambuco, né? Em que aquele menino que foi com a sua mãe trabalhar e depois estava chorando e entrou para um elevador e subiu. A mãe, empregada doméstica, foi passear com o cachorro. O menino ficou chorando, a patroa botou o menino no elevador, o menino, em vez de descer para encontrar a mãe, subiu, foi para cima de uma grade e acabou perdendo o equilíbrio e caiu. Essa criança tinha que estar numa creche. Essa criança não tinha que estar com a sua mãe, né? Porque a vida não é feita para isso. A criança tem que estar na escola desde cedo, né? Mais do que nunca, o PDT, muito antes da minha presença, né, na vida aí de Leonel Brizola, de Darcy, e Darcy disse que vamos construir escola para não construir presídio. E a gente tem que dizer aqui, né, que o governador Moreira Franco, quando sucedeu Leonel Brizola, fez, né, o desfavor de acabar com o projeto dos CIEPs. Então, eu acho que o olhar é esse. Educação em primeiro lugar, educação em segundo lugar, educação em terceiro lugar, porque a gente entende, Marcelo,
que educação é programa, é projeto de Estado, ele não é um programa de governo que vai ficar suscetível a 4 anos. E a gente tem que acabar com essa questão, né, de ficar mudando ou destruindo aquilo de bom que foi construído num governo anterior, que não é o nosso governo. Então, eu acho que tem que fortalecer as escolas. E tem um dado que eu queria te dizer, Marcelo e o Cláudio Aranha até me passou esse dado, numa pesquisa que foi feita no Tribunal de Contas do município, 73% das escolas do município estão em condições desfavoráveis para estar em funcionamento. O que isso quer dizer? Precisam de reparos urgentes. Por isso que um dia sim, outro também, a gente escuta, por exemplo, uma escola, né, que está com problemas da estrutura física, que está com vazamento e não pode funcionar, que os banheiros não funcionam, né? Então, na verdade, não é só pensar no conteúdo programático, nesse olhar de escola em tempo integral, trazendo a cultura, o esporte para dentro da escola, né? E também pensar nessa questão de um ensino de qualidade, porque a gente sabe que só assim, e já está na hora da gente entender isso, a gente vai conseguir melhorar, vai poder... Aliás, eu quero te dizer que o Nelson Mandela disse uma frase maravilhosa, né? A educação é a melhor arma para transformar o mundo. Então, vamos entender o que Mandela disse, que eu acho que é a grande ferramenta de transformação da sociedade. Com certeza. Queria agradecer aqui a presença das pessoas que estão curtindo. O presidente aqui, Luiz Carlos Magalhães, presidente da Portela, Paulo Chaves. Gente, deixa eu dar um abraço para ele. Posso, Marcelo? Pode. Deixa eu dar um abraço para ele. Vou implicar com você, que você sabe que eu gosto de você, mas que eu sou mangueirense, tá bem? Mas, obrigada por estar aqui conosco. E acho que é bom a gente pensar no papel do samba, né? Da cultura, desse grande fenômeno, desse grande evento que acontece, né? Você vê o distanciamento do prefeito das coisas cariocas. O carnaval é algo genuinamente carioca. E por que coisa triste, hein, Aranha? No ano de 2020, as pessoas preferirem ir para São Paulo do que para o Rio de Janeiro para passar o carnaval. É verdade, mostra é verdade. O distanciamento, né, do gestor com a identidade da cidade. Desculpa se eu te atropelei, tá, Marcelo? Nada, ele tem até uma pergunta. O presidente. Como a senhora vê a existência das escolas de samba, suas importâncias em relação às regiões onde se localizam e suas importâncias para a cultura da cidade? Isso considerando os constantes ataques do prefeito Crivella ao longo dos últimos anos. Eu quero te dizer, professor, que sabe aquela frase, quem não sabe sambar, né? Quem não gosta de samba. Quem não gosta de samba, com sujeito não é. Eu gosto de samba, mas não sei sambar, tá? Então, mas eu quero te dizer que eu valorizo muito essa cultura, tá? Eu valorizo porque eu acho que também, quero te dizer assim, tem um dado da educação que me assustou muito, que os meninos, eles têm 60% de chances mais vezes de sair da escola do que as meninas. Isso quer dizer que eles chegam ao mercado de trabalho de uma forma precária. E a cultura, e a gente, vamos pegar aqui o desfile, né? A cultura ela tem uma infinidade de ramos no mercado de trabalho, né? O jovem pode trabalhar na iluminação, na cenografia, na mecânica, né? E no adereço, na costura, por que não? Então, eu acho que o evento carnaval, ele não é só bom para o turismo, ele é bom para o carioca, ele é bom para o mercado de trabalho, para essa economia criativa que vem do mundo do samba, tá, Marcelo? Então, respondendo a sua pergunta, eu tenho tudo a favor do samba, do carnaval. A cidade do Rio de Janeiro tem pelo menos 2 grandes eventos, que é o Carnaval e o Réveillon. Eu identifico aí, né, não só o respeito à cultura, mas também uma forma de valorização do mercado de trabalho. E quero destacar aqui uma coisa que eu acho que as escolas de samba sempre dão uma lição não é a palavra certa, mas sempre nos mostram um gesto, né?
As escolas de samba, as costureiras das escolas de samba, as cooperativas de mulheres costureiras, foram as primeiras que fizeram máscaras para serem distribuídas. Então, a gente vê ali que tem uma força de trabalho preparada, qualificada, que deve sim ser aproveitada. Exato. Aranha. Eu queria voltar um pouco ainda para a educação, porque aqui no Rio de Janeiro nós poderíamos ter outra geração hoje. Nós tivemos lá atrás, no primeiro governo a implantação do CIEP, junto com o Darcy. Ali tínhamos uma educação de qualidade, onde a criança passava o dia lá, tomava café, almoçava, jantava. Tinha as atividades lúdicas, tinha cultura, tinha reforço escolar, dentista, enfim, tinha um ensino completo. E hoje a nossa deputada ela citou educação no Rio de Janeiro. Eu queria saber com a nossa deputada se existe alguma possibilidade. Claro, o Rio de Janeiro não tem como construir, mais uma vez, 513 CIEPs, mas existe alguma possibilidade de nós começarmos, aos poucos, retomar pelo menos esse programa, pelo menos os conteúdos, aproveitando as estruturas que já temos aqui no Rio de Janeiro? Olha, Aranha, eu quero te dizer o seguinte, as pessoas podem até não gostar do que eu penso, mas podem ter duas certezas na vida. Eu não sou irresponsável e eu não minto. Então, hoje, nós temos um grande desafio na educação, mas o nosso desejo, né, há quem diga aí, fale, do terceiro turno, a visão do ensino integral hoje era totalmente diferente da visão de Darcy Ribeiro e Leonel Brizola, é uma visão... Sim. 7 horas, não é aquela visão, né, da incorporação da escola na comunidade, não é a visão da alimentação que a criança tinha, não é a visão do espaço, né, de esporte, de cultura. Por exemplo, quando a gente pensa na cultura, Aranha, hoje, em todas as comunidades, em toda a cidade do Rio de Janeiro, há diversos segmentos, né, de uma cultura, de iniciativas culturais. Se você, por exemplo, disponibilizar o espaço de uma escola, seja um CIEP ou não, mas, sobretudo, do CIEP, que tem essa concepção ampla, uma concepção arquitetônica que promove a integração comunidade e escola. Se você permitir, por exemplo, que um grupo de teatro de uma comunidade ou de um bairro, ao invés de estar pedindo favor a alguém ou pagando um aluguel, está ali ensaiando uma peça, por exemplo, desde que a contrapartida seja revertida para a própria escola, né? Tem um grupo de teatro que vai lá fazer a peça. Então, vamos combinar. O dia que você tiver com a peça em cartaz, a gente tem que ou trazer a peça para dentro da escola, a escola tem que ir assistir a sua peça. Quer dizer, não precisa tanto dinheiro, o que precisa é compromisso e criatividade, e bom senso e responsabilidade. Porque o que está sendo feito hoje e eu sempre digo que a população espera que o gestor tome a decisão correta na hora certa. Então, fugindo um pouco da tua pergunta, eu não posso, ao mesmo tempo, estar fazendo um projeto de redução do isolamento social e fechar um contrato de R$700 mil para alugar container frigorífico para botar no hospital de Acari e no hospital de campanha do Rio Centro para receber possíveis pessoas mortas em razão do Covid-19. Alguma coisa está errada aí. Eu não posso ter esse distanciamento eu não posso ter essa diferença de decisão. Então, eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que ter, primeiro, responsabilidade na gestão. Segundo, primeiro de tudo é o compromisso. Se o meu partido e eu tenho um compromisso com a educação. Então, eu não posso te dizer, até porque eu não sei como estará o caixa da prefeitura em 2021, a gente ainda não consegue, a gente só pode olhar para trás, e para trás a gente já vê que terminou 2019 com uma perda de R$4 bilhões, mas que a gente tem um compromisso de fortalecer a escola, de retomada da concepção
inicial e verdadeira do projeto dos CIEPs de Darcy Ribeiro e Leonel Brizola, isso você pode ter absoluta certeza. Maravilha. Voltando à cultura, né? A cultura ela foi abandonada por essa gestão. Infelizmente, a gente tem equipamentos como as lonas culturais, que são muito importantes nos seus territórios, a gente tem as bibliotecas e os teatros também, que são importantes, e a gente não tem nenhum tipo de fomento, de cobertura para as produções nesse momento, nessa gestão do atual prefeito. Infelizmente, é uma pena, porque a cultura, ela, além de gerar emprego, ela gera saúde também, né? Uma pessoa que frequenta locais de cultura, ela tem uma saúde mental bacana, isso já foi comprovado em diversas pesquisas, mas infelizmente a gente não tem as autoridades públicas um olhar de fato para a cultura, infelizmente. Aranha, tem alguma pergunta? Eu tenho até uma pergunta, mas citando algumas coisas. Nós temos aqui na Baía de Guanabara, deputada, temos 35 rios que desembocam lá. Ao entorno da Baía de Guanabara, temos 12 milhões de habitantes e 15 municípios no entorno da Baía de Guanabara. E quando a gente chega ali na Praia do Flamengo, na Praia de Botafogo, é um lugar que tem um potencial turístico muito grande, a gente vê o tamanho, o abandono, não só do município, como também do Estado. E a gente sabe que o Rio de Janeiro ele pode ser o líder, pode ser o protagonista, claro, fazendo parceria com esses municípios para tentar melhorar o estado, ou seja, recuperar a Baía de Guanabara. Hoje, como é o Dia do Meio Ambiente, a gente tem esse problema que é o da Baía de Guanabara e também temos o problema da Baía de Sepitiba, que acaba recebendo muito dejetos de industriais, esgoto e essas coisas todas. Sabemos que é um problema de saneamento aqui na nossa capital. Como podemos avançar nesse sentido em relação ao saneamento? Será que através de parcerias com órgãos internacionais, com governos federais? É um problema que nós temos um grande potencial e acho que a prefeitura ela pode caminhar em direção a isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Não, eu acho, Aranha, primeiro, cada vez mais a gente vai ter que olhar para as cidades, né, sobre a concepção da região metropolitana. Eu vou te dizer o sentimento que a gente tem, percebe isso de uma forma muito clara, quando você mergulha nos dados da segurança pública. O que acontece na Pavuna se reflete em São João de Meriti. O que acontece no Rio de Janeiro passa por Niterói e se reflete em São Gonçalo. O que acontece em São Gonçalo se reflete em Niterói, e o que acontece lá na minha querida Penha, ou mais um pouquinho para frente em Lucas, vai se refletir na cidade de Caxias e vice-versa. Então, a gente tem que ter esse olhar, né? Tem que ser capaz de se despir das vaidades e ter esse olhar de pensar na região, como nesse conceito de região metropolitana. Quero fazer uma observação aqui, que o prefeito Rodrigo Neves, que é prefeito do nosso partido, ele fez esse gesto, quando ele disponibilizou mais de 40 milhões para o governo do Estado para a construção do hospital de campanha, e esse hospital não aconteceu. Por quê? Porque o governo do Estado, esse hospital ainda não aconteceu, mas o dinheiro não chegou, porque o governo do Estado não apresentou o programa de trabalho. No saneamento é a mesma coisa. Hoje, Dia do Meio Ambiente, a gente está discutindo se o problema da água no início do ano foi causado por que motivo, já que exatamente uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro demonstra que não foi a geosmina, pode ter sido uma outra condição. Então, eu acho que a gente tem, sim, condição, porque eu acho que o prefeito tem que ser um estadista, né? E tem aí algumas teses, até da participação. A gente não viu o prefeito Marcelo Crivella falando na questão da privatização da SEDAI. E ele poderia ter feito uma intervenção nesse sentido, né? Então, na verdade, eu acho que a gente tem aí alguns estudos e a gente está se assenhorando dessas
estratégias, né? Mas eu acho que é ter o foco, acho que da tua pergunta eu posso te dizer duas coisas. Primeiro, ter o foco de pensar como região metropolitana. Segundo, né, de entender que não faz diferença nenhuma para a população de quem é essa responsabilidade. Hoje foi isso, o Dia do Meio Ambiente, de quem é a responsabilidade lá pelo rio que desemboca lá no quebra-mar da Barra, né? O rio que passa ali por Jacarepaguá. Aí fica esse jogo de empurra. É a prefeitura, sim, é o governo do estado, né? Então, acho que tem que sentar e decidir, né? Porque a função também do prefeito não é empurrar o problema apenas para o governo do estado, é buscar a solução e cobrar essa solução. Eu acho que tem muita coisa que pode ser feita. Eu sempre vejo essas questões de parceria privada com muita tranquilidade. Eu não vejo nem como um inimigo, nem saio aplaudindo de início, né? Aliás, a prefeitura tem iniciado aí uns ensaios para fazer algumas parcerias. Eu estou até aguardando para ver qual é o movimento que o prefeito vai fazer. Mas eu acho que tudo é possível desde que a gente entenda que aquele projeto vai trazer a solução que a gente precisa e que não vai, né? Vai ser feito na legalidade, com transparência, com controle, e que não vai trazer prejuízo para o município. Perfeito. Deputada, eu queria saber quais são os seus projetos, qual é o teu olhar como prefeita da cidade para as comunidades, para as favelas do Rio de Janeiro? Olha, eu acho que a gente não pode desconsiderar uma população que é em cerca de quase 2 milhões de pessoas. Aliás, eu quero aproveitar a pandemia para fazer duas observações. A primeira é quando você falou da cultura. Se a gente tivesse dúvida da importância da cultura, não teria mais, porque nós só não enlouquecemos na pandemia, né? Porque a gente usou, entre outras ferramentas, a arte, a cultura, né? Eu, por exemplo, adoro visitar museu. Toda vez que eu viajo, eu sempre procuro o museu da cidade. É maravilhoso você entrar na internet e ver lá o museu, né? É maravilhoso você ver. Eu estava vendo, né, que o Martinho da Vila vai fazer pela primeira vez com a sua filha Martinália uma live, né? Então, olha que coisa interessante. Então, a cultura, entre outras coisas, ela contribui para a nossa saúde mental, como você bem falou. Sim. E quando a gente fala da pandemia, a gente vê que a grande mobilização de enfrentamento da pandemia se deu dentro das comunidades. Como é que eu posso exigir que as pessoas lavem a mão com bastante sabão, contem até 60, né? 60 segundos, 1 minuto, sei lá, se as pessoas não têm água em casa? Como é que eu posso falar de saúde se as pessoas não têm saneamento? E se eu sei que se eu gastar R$1 no saneamento, eu economizo R$4 na saúde. Então, essa cidade tem que olhar para dentro da comunidade. A comunidade tem uma cultura rica, a comunidade tem uma gastronomia maravilhosa, a comunidade tem uma economia. Para quem não sabe, no ano passado, entre todas as comunidades do nosso estado, a economia criativa que ali se desenvolve, que seja do pedreiro, que seja lá do motoboy, da costureira, da manicure do salão de beleza, né? Girou em torno, aquela atividade econômica girou em torno de 1 trilhão. Eu não sei nem quantos zeros tem 1 trilhão, para ser sincera. Como é que a gente vai desconsiderar essa... Entendeu, amigo? Como é que eu desconsidero essa coisa tão importante, né? Que é a atividade exercida na comunidade? Então, ali tem que ter escola de qualidade, ali tem que ter saneamento básico, né? Porque quando eu tenho escola de qualidade, eu faço com que o meu aluno, aquela pessoa, se sinta um cidadão, né? Porque é esse o sentido, é você transformar aquela pessoa, fazer com que ela se sinta sujeito de direito. Então, não dá para desconsiderar isso. Eu acho que eu quero que as pessoas saibam, né? Eu venho de uma família de classe média, eu venho de uma família amorosa, eu venho de uma família, assim, eu não tive boneca porque não tinha dinheiro para comprar boneca, mas tinha muito amor e tinha uma mesa farta, afinal eu sou filha de português. Então, mas eu acho que a gente pode fazer tudo isso. A gente tem essa capacidade de investir
na certeza que a gente vai fazer um processo de transformação. A gente ainda discute uma agenda antiga, né, que é saneamento básico. É uma agenda do início do século, de resolver problemas básicos em que a prefeitura é responsável por fazer e não faz. É impressionante. E não são tantos recursos, assim, basta força de vontade também e projeto, né? Falta um projeto para o Brasil, mas especificamente também falta um projeto para o Rio de Janeiro, uma cidade tão rica culturalmente, que podia explorar muito mais da sua cultura e o seu turismo, e isso também não é feito, é esquecido. Só se pensa em turismo na época do carnaval, e a cidade é grande o ano inteiro para fazer turismo. Eu tenho uma pergunta sobre a sua função como presidente da Comissão Especial de Fiscalização e Gastos da Saúde. O que a sociedade pode esperar da atuação dessa comissão e que resposta a gente pode esperar dessa fiscalização dos gastos da saúde, tendo em vista que, em plena crise, a gente se depara mais uma vez com noticiários de desvio e de corrupção, infelizmente, né? Vendo que os nossos gestores não têm o menor senso humano sobre a sociedade. Marcelo, lá atrás, quando o primeiro caso foi no dia 25 de fevereiro em São Paulo. No dia 11 de março, teve o primeiro caso no estado do Rio de Janeiro, que foi em Barra Mansa. No dia 16 de março, foi decretado o isolamento social em todo o estado. Então, eu quero te dizer que já no início de março, quando surgiu a figura do subsecretário Gabriel Neves, um colunista num blog do Berta, ele alertava que esse subsecretário ele é um advogado, tinha feito uma ação em nome de uma senhora, essa ação era uma ação indenizatória, essa ação levou 10 anos para ser concluída, e ao final ele ficou com o dinheiro dela, e essa senhora não recebeu o seu dinheiro e moveu uma ação contra ele. Eu estou contando essa história para dizer o seguinte: essa pessoa jamais poderia ocupar um cargo público. Eu não sei que tipo de investigação, porque quando você assume um cargo público, né, você tem que apresentar o seu imposto de renda e você tem que apresentar certidões negativas. Eu não sei como é que aquilo não aconteceu. Os antecedentes criminais. Naquele momento, embora fosse antecedente, naquele momento ainda não tivesse, mas tinha ali um processo de investigação. Naquele momento, já havia sinais de superfaturamento. E o que eu fiz como presidente da Comissão de Saúde? Eu oficiei ao Ministério Público e ao TCE, pedindo que esses dados fossem verificados. E, posteriormente, a gente já sabe o que aconteceu. Quando nós discutimos a concessão da calamidade pública, porque esse é um ato privativo da Assembleia Legislativa, a Assembleia Legislativa, no projeto que autorizava a decretação da calamidade pública, que faz com que o gestor não tenha que usar a lei de licitação, mas isso não quer dizer que o gestor tem que roubar, que o interesse não seja interesse público, que a ação não tenha legalidade, não tenha transparência. Ele só não tem que fazer aquela rotina do processo licitatório, mas minimamente ele tem que fazer um chamamento público para as empresas se apresentarem. Aí começaram a surgir histórias. A contratação de empresas que não tinham tradição em equipamentos hospitalares, né? A ausência de equipamentos de proteção. E, diante disso, a Assembleia Legislativa colocou um artigo de lei criando uma comissão de monitoramento. Quando o projeto vai ao para o governador sancionar, o governador veta esse artigo. Péssimo sinal do governador do Estado, porque é uma medida de transparência e controle. Então, o governador tinha que ter interesse que essa medida existisse. Quando o projeto volta para a LERJ para analisar o veto, nós derrubamos o veto e criamos essa comissão. Então, eu presido essa comissão. Essa comissão terá a relatoria do deputado Renan Ferreirinha, do PSB. E nós, só para te dizer, já tivemos agora, nessa semana, uma reunião e já pedimos, né, já decidimos, pela oitiva do ex-secretário Edmar, pela oitiva do atual secretário Fernando Ferrier, pela oitiva da representação do IABAS, que é essa organização social, e diga-se aqui, estava impedida de agir, houve uma ação do governador
dando, né, habilitando, esse é o nome jurídico, habilitando essa empresa para ela voltar a trabalhar. Ela tinha sido desqualificada porque, como ela agiu nas UPAs da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, e decidimos também que queremos a presença de técnicos do Tribunal de Contas e de uma representação do Ministério Público Estadual, porque nós sabemos que nessa comissão podem surgir provas que possam interessar ao Ministério Público e vice-versa. Então, a presença do Ministério Público é não só para garantir a transparência das nossas decisões, mas também, né, para permitir que, se assim for o caso, o Ministério Público também participe diretamente, seja também o primeiro conhecedor dos fatos que possam surgir. Então, concluindo a resposta, eu quero que as pessoas tenham absoluta certeza que os 14 deputados que integram essa comissão têm total compromisso com a investigação desses fatos. Eu quero terminar, voltando aos meus termos de delegada, para dizer assim: a corrupção é inaceitável em qualquer momento, mas em tempos de pandemia isso é crime hediondo. Hediondo. Nós não podemos imaginar que uma pessoa seja capaz de criar uma empresa que não existe, de comprar equipamentos desnecessários, né? De superfaturar equipamentos em tempos de pandemia, quando, né, nós já chegamos a já passamos 4.000 pessoas mortas no nosso estado. Isso não é possível de admitir. E essa comissão tem o apoio, acima de toda a LERJ, e é composta aí por 14 deputados, todos comprometidos com a busca da verdade e esclarecimento dos fatos. Parabéns, deputado, pelo trabalho. Aranha, alguma pergunta? Eu queria falar um pouquinho, bem rapidamente, já está chegando no final, deputada. O Mandetta, quando foi convocado para ser ministro, ele foi com a missão de acabar com o SUS. E quando ele saiu do ministério, ele saiu em defesa do SUS, falando que o Brasil seria um país muito complicado sem o SUS. Nós temos exemplos nos Estados Unidos, das filas, das mortes, também pessoas vendendo casa para poder se internar. E a gente tem um sistema de saúde, embora com muitos problemas, mas precisando de um investimento maior. E o ano passado, aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella estava fechando várias clínicas da família, vários funcionários estavam fazendo greve por não receber salário, e de forma que a saúde ficou muito precarizada aqui na cidade do Rio de Janeiro. Quando veio a pandemia, o sistema não foi pego de surpresa, mas ele basicamente não funcionou. O que a gente pode fazer para poder rever essas questões, tanto da questão relacionada às OS, quanto a questão do atendimento ao sistema básico aqui no Rio de Janeiro? Aranha, só antes da resposta, dizendo que a gente não foi pego de surpresa, não. A gente já observava no mundo todo o processo e tudo estava sendo feito. Prefeitura. Foi um dos últimos. Não, mas estou falando que a gente, respeito à pandemia, a gente não estava preparado. Bom, a gente podia ter se preparado. Sim. A gente não conseguiu entregar os hospitais até hoje. Então, passa por outro buraco esse negócio. E a deputada respondeu brilhantemente por que não entregaram os hospitais de campanha. Marcelo, essa tua fala é super interessante, porque o governo do estado fez uma previsão de 9 hospitais. Só tem 3 em funcionamento. 2 foram construídos pela iniciativa privada. É o que está no Parque dos Atletas e o que está aqui está no Leblon, dentro do 23º. O único que funciona é o do Maracanã, e funciona em condições muito desfavoráveis, né? Ele não está em pleno funcionamento, até hoje ele apresenta falhas. Recentemente, essa semana, no final da semana passada, a questão dos servidores dormindo em colchonete, né? E aí, Aranha, é o que eu digo, é a escolha que o gestor faz da política pública. Lá na saúde, a gente está na terceira gestão, no terceiro secretário.
Quase estivemos no quarto, porque a secretária saiu e voltou. Enquanto isso, o prefeito prefere, né? Agora que ele sabe que está todo mundo de olho no Diário Oficial, sabe, Marcelo? Todo mundo lê Diário Oficial agora. Então, agora ele não tem mais o nome o que é a natureza. Ele põe assim, processo, tal, aprovado. Aí você vai bisbilhotar, você vai ver lá que é a restauração de área de lazer em parceria com o apoiador dele daquela região. Hoje foi publicada eles fizeram, a Secretaria de Obras do município fez um projeto para dar informações à população sobre a pandemia. O que a Secretaria de Obras tem a ver com isso? A Secretaria Municipal de Assistência Social tem 600 assistentes sociais. Será que ela não poderia, esse dinheiro, né, que eu confesso a você que agora não quero dizer porque eu não sei o valor correto, esse dinheiro não poderia estar na Secretaria de Assistência Social e ela fazer isso? Elas estão contratando uma empresa de engenharia para fazer isso, tá certo? É isso? Ou seja, a importância da saúde básica, porque a porta de entrada é a saúde básica, né? A atenção básica da saúde, corrigindo a fala. Onde é que estão os agentes de saúde? Eles são fundamentais. Onde é que está o programa de médico de família? Porque ele não vai para o Souza Aguiar direto, não. Ele vai primeiro para o posto de saúde, primeiro ele vai lá para a ponta. Então, eu acho que tudo é a má gestão. E as organizações sociais, elas surgiram no momento em que o administrador queria driblar a lei de responsabilidade fiscal. Porque o que você pagava à organização social não estava no limite da contratação de pessoal. Só que agora tem uma decisão do Tribunal de Contas da União dizendo que, a partir de 2021, esse gasto da organização social ele tem que estar inserido na lei de responsabilidade fiscal. E a outra coisa que você vê é que, cada vez que você paga a organização social, você paga a taxa de administração, né? Então, se você paga a taxa de administração, você paga uma gordura ali, né? E aí, quando você vai comparar os salários, também você vê isso. No caso específico aí dos médicos, né? A gente ouve algumas questões, né, de que o médico que é concursado pelo município, ele ganha 3 vezes menos do que o médico que é contratado pelo OS. Mas na pandemia, não sei se vocês acompanharam, muitas pessoas deixaram as OS por ausência de condições de trabalho, condições mínimas, né, de equipamentos de proteção individual. Então, eu acho que o primeiro, embora ninguém tenha me feito essa pergunta, eu acho que qualquer que seja o escolhido para estar na cadeira do prefeito em 2021, vai encontrar dias difíceis. Não se tenha dúvida disso. Vai encontrar dias difíceis em que, mais do que nunca, uma gestão eficiente, equilibrada, que tenha valores corretos, valores no sentido de pressupostos, né, princípios, compromissos, vai ter que ter uma gestão, um olhar cada vez mais, né, de investir na coisa certa na hora certa. E eu acho que será difícil para qualquer um que sente naquela cadeira. Concordo plenamente. Já emendando esse seu pensamento, já para a minha última pergunta, a senhora sendo prefeita da cidade do Rio de Janeiro, quais as suas primeiras ações? O que você pensa nas suas primeiras ações assumindo a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro? Você já disse aí, né, que a gente vai enfrentar um grande problema, mas quais seriam as suas primeiras ações mais urgentes? Eu não posso responder essa tua pergunta, porque eu sou pré-candidata a prefeita do Rio. Mas eu quero me valer de uma experiência das mulheres na pandemia. A Organização Mundial de Saúde, ela fez uma análise dos países que tiveram sucesso no combate ao Covid-19. E há um destaque para as ações das mulheres que estavam à frente desses países. Nova Zelândia com a Jacinta, a Angela Merkel na Alemanha e tantas outras aqui. E o que se destacou dessas
dessas gestões? Primeiro, elas tinham um compromisso com a ciência. Então, uma boa gestão é aquela que tem compromisso com critérios acadêmicos, não com achismo. O prefeito não pode achar, ele tem que buscar a melhor visão acadêmica, sobretudo na nossa cidade, que nós temos institutos científicos e nós temos, no mínimo, 3 universidades públicas aqui, né? A gente tem a UERJ, a UFRJ e a Unirio. Então, a gente tem o celeiro da academia e da ciência dentro da nossa cidade. Qual foi o segundo gesto que essas mulheres fizeram? Elas tinham comandos transparentes. Ou seja, vou dar o exemplo da Jacinta da Nova Zelândia. Todo dia, 13h, ela ia para a TV e ela dizia de forma clara e transparente o que tinha acontecido e quais seriam os próximos passos do seu governo. Então, todo mundo sabia o que ela falava e acreditava no que ela falava, porque tinha coerência entre aquilo que ela dizia e aquilo que a população observava. Tá? E terceiro, é a capacidade que essas mulheres tinham, né, de fazer a escolha da estratégia correta. Todas elas, por exemplo, investiram em testes. Por quê? Para ter uma visão adequada do que estava acontecendo. Se a gente transformar isso para a gestão municipal, a gente pode dizer o quê? Você vai trabalhar com uma base de dados, portanto, você vai ter um diagnóstico correto e, diante desse diagnóstico, você vai poder conhecer o problema e vai poder apresentar a solução mais adequada para enfrentar aquele problema. Então, mesmo não podendo responder a sua pergunta... Já respondendo. Eu quero te dizer, Já. Né, eu acho que é isso que as pessoas têm que esperar da Marta deputada. A Marta deputada age assim, a Marta chefe da Polícia Civil age assim. Bastante tempo depois que eu saí da polícia, eu encontrei, e é muito bom que eu sempre encontro meus companheiros da Polícia Civil, né? Eu fui professora da Academia de Polícia Civil de 88 a 2011, então, às vezes eu ligava para uma delegacia, encontrava um ex-aluno, aí encontrei um companheiro e ele falava assim, a gente podia ter dúvida de qualquer coisa, mas a gente sabia o que a senhora estava pensando. Então, é mais ou menos isso. Todo mundo vai saber o que eu estou pensando e vai saber também, sobretudo, que eu sou uma pessoa de princípios éticos e sou uma pessoa que tem um compromisso, que eu amo a minha cidade. Eu quero muito que a minha cidade volte a ser uma cidade maravilhosa. Eu acho que existe vida além daqueles que passaram por aí, né? E eu acho que a gente pode verdadeiramente contribuir para essa cidade que anda tão triste e tão abandonada. Bom, queria finalizar, queria agradecer a vocês, deixar para vocês falarem uma última mensagem para quem está assistindo. A gente teve muitas perguntas e muitos comentários que não foram respondidos. Pedir para que vocês depois entrem no bate-papo e escrevam lá as perguntas que eles estão fazendo. Se você ainda não é cadastrado no canal Conversa Boa, cadastre-se e siga a gente para poder acompanhar as nossas entrevistas. Eu queria agradecer a deputada, a delegada Marta Rocha, por participar do Conversa Boa. Muito obrigado ao Cláudio Aranha também, que é sempre parceiro nesses nossos bate-papos. Sejam bem-vindos para poder fazer de novo, mais para frente, um outro bate-papo desse, para a gente tentar falar de algumas coisas. Muito obrigado pela presença e deixo vocês a palavra final para poder encerrar. Olha, Marcelo, eu queria... Deixa a Aranha falar primeiro. Pode ir. Eu queria parabenizar a nossa deputada. Ela tem feito um trabalho brilhante. Ela foi bem lúcida no seu projeto da pré-candidatura. Ela foi lúcida. Ela não inventou nenhum tipo de receita. Ela está falando com seriedade, com serenidade, o que podemos fazer no Rio de Janeiro. Nós temos uma chance agora. Nós temos uma chance, ainda não está marcado, mas a gente tem uma chance de mudar alguma coisa. E tenho certeza que com uma pessoa coerente, uma pessoa lúcida, uma pessoa íntegra, que por várias vezes já demonstrou isso, não só na chefia da Polícia Civil, como na LERJ, a gente pode tornar o Rio de Janeiro melhor do que é hoje. Parabéns, deputada. Parabéns, Marcelo, por esse canal, pela Conversa Boa. E vamos continuar conversando com as pessoas para a gente
conseguir mudar a realidade do Rio de Janeiro. Um grande beijo, deputado, um grande abraço, Marcelo. Olha, Marcelo, eu quero muito agradecer. Eu já conhecia teu programa, né? Esse canal de debate, diálogo, reflexão que tem aqui, né? Acho super interessante que a gente, passada a pandemia, eu tenho certeza que isso vai passar, a gente não perca esse hábito, né? Acho que nesse tempo de distanciamento social a gente conseguiu se conectar com as pessoas que a gente ama e que a gente respeita através da mídia social. Eu acho que esse é um hábito que a gente não pode deixar passar. Tem que ficar com a gente, que diminui as distâncias, sem dúvida nenhuma. Então, obrigada pelo convite. Quero deixar um abraço grande aqui para o Cláudio Aranha, que é meu companheiro lá da Penha, da nossa zona da Leopoldina, né? Uma pessoa preocupada com aquela região como eu, né? Eu nem sei, as pessoas me perguntam assim, afinal de contas, você nasceu na Penha? Eu falo assim, eu não sei, eu só me lembro na Penha, então eu digo só a Penha. Um dia eu pergunto, mas eu digo só a Penha, porque eu só me lembro na Penha, então a Penha é a Penha que eu volto todo final de semana, a minha mãe está por lá ainda, graças a Deus, com 90 anos, cobrando as coisas da vida, então obrigada para todo mundo. Eu vi tantas inserções agora, quero deixar aqui um abraço carinhoso a todo mundo que entrou para nos assistir e pedir que quem quiser falar com a gente, deixe um recadinho lá na nossa página, deputada delegada Marta Rocha, acompanhe as nossas mídias lá, vai se encontrar com o Cláudio Aranha e daqui para frente com o Marcelo também, né? E acompanhe as nossas páginas, e muito obrigada ao Marcelo e ao Cláudio Aranha pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado você. Um grande beijo grande, Valeu, valeu. Não esquecem, aceita a ciência, fique em casa. Valeu, um abraço, até a próxima. Abraço.